Paz e graça, povo de Deus. Feliz com Jesus, meus irmãos. Mais uma semana que se inicia hoje, né? Glória a Deus. Com Deus no controle, tudo dá certo, né, meu irmão? Estou com a Bíblia aberta aqui em Eclesiastes 3, onde a palavra diz para mim e para você: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Oh, glória! Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de matar, há tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, há tempo de chorar, há tempo de rir. Amém, meus irmãos? Medite lá em Eclesiastes 3, que é muito tempo para tudo. Glória a Deus, o tempo de Deus é fiel, né, meus irmãos? Há tempo, né, nas nossas vidas, da parte de Deus. Tudo tem um tempo para nós, né, com Deus. Tudo tem um tempo determinado. As coisas de Deus é assim mesmo, é tudo no tempo certo, na hora certa. Deus não se adianta, Deus não se atrasa. Ele só faz as coisas tudo na hora certa, no tempo certo. E glória a Deus por isso. Temos que glorificar esse Deus. Porque quando Ele tem que fazer algo na minha e na sua vida, nada e nem ninguém impede o trabalhar dele. Então, muitas vezes a gente já tem um tempo, né? Passando por alguma situação. A gente ora, a gente chora, a gente clama. E a gente não vê as coisas acontecerem. E a gente fica se perguntando: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, há quanto tempo eu estou esperando isso? Meu Deus, eu já orei, já busquei, já chorei, já supliquei e as coisas não acontecem. É porque, meus irmãos, é tudo no tempo do Senhor, porque o tempo de Deus é melhor do que o meu e o seu. E as coisas, quando vêm no tempo de Deus, tudo é agradável, tudo é perfeito, né, meus irmãos? Então a gente tem que ter paciência no Senhor, esperar no Senhor, em tudo aquilo que a gente busca da parte dele. Porque não adianta a gente querer fazer as nossas coisas no nosso tempo, resolver tudo no nosso tempo, porque as coisas dão errado. Quando Deus te faz uma promessa, a única coisa que você tem que fazer é orar, descansar, confiar e esperar. Porque no tempo de Deus, as promessas dele acontecem na tua vida. Amém? Mas quando Deus não faz uma promessa para nós, que a gente quer algo da parte dele, a gente ora, a gente persevera, a gente pede a ele, confiando que ele é poderoso para fazer. E a gente aguarda, né? O trabalhar dele, o agir dele nas nossas vidas. Na hora que ele quer dar a gente, ele dá. É só a gente confiar e esperar, porque ele não, por exemplo, ele não prometeu nada, nem a mim, nem a você. Então, o que é que a gente faz? A gente está precisando de algo, a gente pede a Deus. Então, nesse pedir, a gente tem que esperar, confiar e crer que ele vai fazer, que ele vai nos dar aquilo que pedimos a ele. Então, quando Deus ele faz a promessa, é no tempo dele, que ele cumpre aquilo que ele promete, mas é no tempo dele. Aí não adianta você chorar, espernear, reclamar, porque Deus ele não vai fazer no teu tempo. Ele vai fazer no tempo dele, porque muitas vezes se ele fazer no teu tempo, te dar no teu tempo, no tempo que você quer, as coisas podem dar errado e Deus não quer te perder. Então Deus, ele, antes de te entregar aquilo que ele te prometeu, ele te prepara, ele te capacita, para depois ele derramar aquilo que ele tem para você. Porque muitas vezes, muitas pessoas, ela busca muito de Deus algo, Deus dá, e aí quando Deus derrama aquilo que ela pediu, ela não sabe ser grato com o Senhor.
ela não valoriza, ela não serve mais a Deus como servia antes. Então, é bom que as coisas para mim e para você venham tudo no tempo de Deus. Para que as coisas que venham antes do tempo não venham com dor, não venham com tristeza, né? É melhor esperar o tempo de Deus para quando a bênção dele ser derramada em nossas vidas, ser alegria, né? Não ser tristeza. Então, aqui o tempo é determinado, né? Todo o tempo há tempo para tudo, né? Com o Senhor. É do jeito que o Senhor quer, na hora que Ele quer, e a gente tem que esperar e confiar. Eu já ouvi um testemunho, né? De uma pessoa que ela ia pedir a Deus todo dia, né? Um carro. E orava a Deus, pedindo a Deus um carro, orava, pedia. E ela frequentava a igreja e todo dia ela ia assim, quando ela ia para o culto, ela não tinha um sapato para calçar, ela ia de sandália. Aí começou pedindo a Deus, né, para Deus abençoar. E Deus foi abençoando, né? Deus deu sapato, deu veste nova. Deus começou a abençoar. E ela pedia tanto um carro ao Senhor, e o Senhor concedeu, né, este carro a esse rapaz. Deu esse carro a ele. Quando ele não tinha nada, aí ele começou a buscar Deus, começou a se dedicar com as coisas de Deus, começou a pedir as coisas a Deus, Deus já abençoou ele com o carro. Quando Deus deu esse carro a ele simplesmente, ele parou de servir a Deus, de ir à igreja, começou a fazer coisas erradas com o carro. Em vez de ir para a igreja com o carro que o Senhor deu, porque ele não tinha, começou a se desviar, né, dos caminhos do Senhor. Ia para outros lugares e arrumou um monte de amigos, e em vez de fazer as coisas para Deus, foi curtir o carro. Não demorou muito, perdeu tudo, perdeu o carro, perdeu tudo. Muitas vezes as pessoas, ela quer tantas coisas, meus irmãos, mas elas não estão preparadas para aquilo que ela quer. Elas não estão preparadas para receber determinada bênção do Senhor. Elas pedem, mas elas não estão preparadas. Muitas vezes o Senhor até dá, mas o Senhor sabe que ela vai perder lá na frente. Que ela não tem capacidade de lidar com aquilo. Então, assim, muitas vezes tem filhos e filhas do Senhor que ele faz a promessa e diante dos olhos deles demora mesmo, porque Deus está preparando, capacitando, porque Deus não quer perder aquele filho. Então, antes de Deus derramar, Deus prepara ele todo, sabe? Tem aquele todo tratamento, todo direcionamento, para quando Deus derramar, Deus não perder ele, né? Então, a gente tem que saber esperar, né, as coisas de Deus no tempo certo. Deus já falou algo assim na minha vida, né? Sobre mim. E eu hoje vejo o que Deus falou comigo há uns tempos atrás. Hoje eu estou vendo acontecendo as coisas que Ele falou comigo. Então, assim, eu descansei no Senhor. Eu não fiquei ansiosa, não fiquei perguntando quando ia ser, como ia ser. Eu simplesmente ouvi o que Deus falou, guardei no meu coração e esperei. E tem coisas que eu estou vendo acontecer, porque foi Deus falou e eu estou vendo o resultado, né, do que Deus falou. Então, a gente sim tem que saber esperar no Senhor, tem que ter paciência nele, porque não adianta. Eu teve situações da minha vida que eu queria tanto algo que eu chorava, eu orava, eu chorava, eu suplicava. Meu pai, eu não aceito viver assim, nessa situação. Vivia ansiosa e nada acontecia. Então eu entendi o trabalhar de Deus desta forma, que não adianta a gente chorar, espernear, porque Deus não vai fazer no nosso tempo. Ele só vai fazer no tempo dele, porque ele sabe que o tempo dele é melhor para nós. Então eu descansei meu coração e esperei o tempo do Senhor. No tempo certo o Senhor fez. Então não adianta, eu entendi que o trabalhar de Deus na vida da gente é assim. A gente, quando Deus fala que vai fazer algo nas nossas vidas, a gente tem que descansar nele, esperar e confiar. E deixar a vida que segue. Na hora certa as coisas de Deus acontecem. Não ficar mais, né, ansioso por aquilo, porque a gente não sabe
Mas é assim mesmo. A gente tem que, quando Deus não fala nada que vai dar a gente, e a gente por conta própria pede a Ele, a gente tem que confiar em tudo que a gente pediu. Perseverar, orar, porque a oração ela fortalece, né? Ela move ao céu, mundo espiritual. Quando você tem uma promessa ou quando você pede algo a Deus, o mundo espiritual trabalha tanto ao teu favor como contra a tua bênção para chegar, porque tem os impedimentos, né, no mundo espiritual. Então, para você, a única coisa que você faz é orar para fortalecer, né, o seu pedido, para fortalecer, porque se você lembrar da passagem de Daniel, os anjos teve briga, né, lá com o ser maligno até descer com a resposta de Daniel. Então, no mundo espiritual. Então, a gente tem que orar por aquilo que a gente quer para fortalecer, para dar legalidade no mundo espiritual. Mas tudo é no tempo. A resposta só chega no tempo, Deus só fala no tempo, Deus só fala quando Ele quer, na hora que Ele quer. E é assim mesmo. Não adianta a gente ficar ansioso querendo, gostaria tanto que Deus falasse comigo, gostaria tanto que Deus se revelasse para mim. Que se Deus vê a ansiedade, Ele não fala. Então a gente tem que acalmar o nosso coração quando a gente está buscando algo da parte de Deus. Pedir e confiar nele, orar, descansar, perseverar, porque a perseverança é a que você ganha a tua vitória na perseverança. E Deus está trabalhando. Quando você vê que você não está tendo resposta, não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus não está falando com você que Ele não está trabalhando ao teu favor, que Ele está. Até no momento que Ele está em silêncio contigo, que Ele não está te respondendo, Ele está trabalhando a teu favor. Não pense que Deus te abandonou, que Deus não está te escutando, que Deus não está fazendo nada por você. Tá sim. Tá assim, Deus, enquanto Ele está em silêncio, Ele está trabalhando ao teu favor. Há algo que Ele vai fazer na tua vida. E eu creio, meu irmão, nesse tempo do Senhor na tua vida, ó. Eu profetizo em nome de Jesus que esse será o tempo de você colher os teus frutos, naquilo que você colocou diante do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus nas portas que vão se abrir para você, que agora seja o tempo do Senhor, para que as portas se abram para você. Amém? Eu declaro em nome de Jesus que esse seja o tempo de Deus te honrar, de Deus abrir a janela do céu e mostrar para você os tesouros escondidos. Eu creio no tempo da bênção do Senhor para a tua vida, nas promessas de Deus para a tua vida. Que seja esse tempo para a tua vida da parte de Deus. Que seja esse tempo aqui determinado por Deus para que Ele venha te abençoar. Que seja na tua vida o tempo hoje, o tempo de Deus na tua vida. Amém? Creia nas promessas do Senhor. Creia no tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor é perfeito, as coisas do Senhor é perfeita, é agradável. Espera o tempo dele, porque quando o tempo dele chega, minha irmã, meu irmão, é só bênção, é só vitória. E a gente só tem que se alegrar no Senhor. Temos que nos alegrar no Senhor todos os dias. Com luta ou sem luta, temos que estar felizes com o Senhor Jesus. Buscar o Senhor sem interesse, porque o Senhor sabe do desejo do nosso coração. Deus, Ele sabe quem é verdadeiro com Ele e quem não é. Quem busca de verdade. E assim, quando você busca sem interesse nenhum, quando você faz algo para Deus sem esperar nada em troca, a proporção é as bênçãos de Deus ser derramada na tua vida. Deus, Ele vai assim te abençoando de uma forma, vai cuidando de você de uma forma, vai abrindo assim as portas, os caminhos para você que você nem imagina. As coisas de Deus que começam a acontecer na tua vida, da parte de Deus. Você olha assim e diz, meu Deus, isso mesmo está acontecendo, sabe? E a gente tem que confiar. Quando Deus falar com você que tem algo na sua vida, algo para você, confia, descansa nele, espera nele.
que na hora certa as coisas acontecem. Uma vez, meus irmãos, uma pessoa, assim, ela muito usada por Deus, um dia ela chegou para mim e falou que Deus ia me dar um presente. Eu falei, amém, que seja feita a vontade de Deus. E descansei. Quando foi uma determinada data, eu fui sacar um dinheiro, era pouquinho que eu sacava. Quando eu cheguei lá, meu irmão, tinha uma quantia que eu cheguei assim, fiquei em choque. E eu cheguei a ficar tremendo. Aí eu me lembrei, eu falei, meu Deus, como é que pode? Se eu só tinha direito a X e ver isso tudo, meu irmão, foi uma felicidade. Eu saí assim vamos dizer, da lotérica assim, pisando em casca de ovos. Eu saí assim, sabe, feliz da vida quando eu disse, meu Deus, o que Deus falou, qual que aconteceu. E eu vim me lembrar que Deus tinha falado que Ele ia me fazer uma surpresa, mas Ele não me falou o que foi, nem que dia era, nem o que era, nem aonde era. E eu recebi mesmo essa surpresa de Deus, para honra e glória do nosso Deus. Então, quando Deus fala, Deus cumpre, meu irmão. Quando Deus fala que vai fazer algo na tua vida, Deus cumpre. Deus cumpre com a palavra dele. Amém? Creia no poder de Deus. Porque Deus faz mesmo. Deus é um Deus que pode tudo. Quando você olhar diante dos teus olhos algo que você fala assim, não dá para mim, eu não posso. Aqui para mim é muito para mim. Não, meu irmão. O Deus que tu serve é poderoso. O Deus que tu serve é o dono do ouro e da prata. O Deus que tu serve é o Deus do impossível. O Deus do impossível. Ele pode te dar aquilo que teus olhos nem imagina. Você olha para suas condições e nem imagina ter. Mas se for da vontade de Deus, te dá, Ele te dá. E não importa o valor, não importa onde, não importa o que. Se for da vontade de Deus, no tempo dele, meu irmão, a bênção será derramada na tua vida. Amém? Glória a Deus. A palavra falou no teu coração que Jesus, deu uma semana abençoada, meus irmãos, de força, de graça, cheia da presença de Deus. Confia, meu irmão, no Senhor. Guarde a palavra no teu coração. Não deixe a palavra desaparecer da tua mente. Grava ela na tua mente, no teu coração. Medite nela. Vá para o Salmo, vá para a palavra lá, Eclesiastes 3, para tu ver o tempo do Senhor como é lindo na vida de cada um dos servos dele. Amém? Que Jesus continue abençoando a vida dos meus irmãos. Fica com Deus.